sou Nanã, aquela que muitos chamam de Senhora dos Mistérios, Mãe da Lama e Guardiã do ciclo da vida. Sou o princípio e o fim, a essência do que é moldado, aquilo que vive e que retorna. Hoje, venho contar a minha história. Uma história que fala de criação, de sabedoria e de destino. Quero que você caminhe ao meu lado e descubra os segredos que moldam a vida e sustentam o equilíbrio entre os mundos. Eu sou mais velha que o tempo, mais profunda que os pântanos onde a vida começou. Cada grão de terra úmida que molda o barro carrega um pedaço de mim. Minha missão foi estabelecida desde o início: cuidar dos ciclos, das transições, do nascimento e do retorno ao que sempre foi. É assim que mantenho o equilíbrio. É assim que preservo o que é sagrado. Foi nos tempos primordiais que Olorum, o criador de tudo o que existe, chamou Oxalá, o grande escultor entre os orixás. Sua voz ressoou pelos céus e pela terra e disse: Oxalá, da lama dos mangues e pântanos que Nanã guarda, você moldará a forma do homem. Este será o início de um novo ciclo. Eu, Nanã, ouvi essas palavras e soube que minha contribuição seria essencial. O barro que guardo nos pântanos, nas águas paradas, carrega a força da vida e da morte, da criação e do retorno. Foi de lá que Oxalá retirou a matéria-prima sagrada e com as próprias mãos começou a moldar o corpo humano. Oxalá trabalhou com paciência e determinação, formando cada detalhe com cuidado. Mas algo ainda faltava. A forma estava pronta, mas carecia de vida. Foi então que Olorum interveio. Ele soprou a energia vital, o axé, sobre aquela forma de barro. E assim, o primeiro homem tomou vida. Porém, desde aquele momento, estabeleceu-se a lei que eu guardo com rigor. Aquilo que vem da terra deve a ela retornar. Cada vida tem seu ciclo, e esse ciclo é a base do equilíbrio universal. Foi assim que o homem nasceu, mas também foi assim que o destino de todos foi selado: viver e um dia retornar ao barro. Desde aquele dia, observei a criação do homem e os ciclos que viriam a seguir. A vida é um presente, mas não pode existir sem a certeza do retorno. Assim como a semente que germina e cresce, um dia precisa cair ao chão e se transformar novamente em terra. Este é o equilíbrio que preservo, o pacto entre o começo e o fim. Os homens, no entanto, sempre tiveram dificuldade em compreender a morte. Para eles, a ideia do retorno ao barro era um fardo, uma angústia que carregavam no coração. Muitos temiam minha presença, acreditando que eu era apenas a Senhora do Fim. Mas estão enganados. O fim é apenas uma passagem para um novo começo. A lama que uso para moldar não é apenas terra úmida, ela é o símbolo da transformação. É nela que a vida se renova, que o antigo se torna novo, que o passado prepara o futuro. A cada ciclo, vejo as almas retornarem, carregadas de experiências, prontas para recomeçar. É por isso que sou chamada de Mãe da Lama, porque não há vida sem morte, e não há morte sem renascimento. Minha história está entrelaçada com a de outros orixás, pois juntos formamos o equilíbrio do universo. Minha relação com Oxalá sempre foi marcada pela admiração mútua. Ele, o grande moldador, utilizou o barro que protejo para criar o homem. Quando ele retirou a lama dos mangues e moldou a primeira forma humana, estabelecia uma condição: aquilo que nasce da terra deve, um dia, retornar a ela. Assim, a roda da vida se completaria. Iemanjá, a mãe das águas salgadas, é como uma irmã para mim. Apesar de cuidarmos de diferentes elementos, nossos domínios se conectam. Onde minhas águas paradas terminam, as correntes dela começam. Quando precisei entregar algo que não poderia proteger, foi Iemanjá quem me acolheu. Isso aconteceu com Omulu, meu filho. Por vergonha de sua aparência, rejeitei-o ao nascer. Ele era marcado por feridas em sua pele, e eu, tomada pela vaidade, não o aceitei. Foi Iemanjá quem o encontrou, abandonado e vulnerável.
Ela o acolheu, cuidou de suas feridas e deu-lhe amor de mãe. O Mulu cresceu forte sob seus cuidados, tornando-se o senhor das doenças e da cura. Apesar de minha rejeição inicial, ele encontrou um propósito grandioso. Essa história é um lembrete de que até os erros carregam lições. Iemanjá e eu aprendemos juntas o valor da aceitação e do cuidado. Com outros orixás, como Oxóssi, existe um equilíbrio complementar. Ele representa o movimento das florestas, enquanto eu sou a calma das águas paradas. Cada um de nós tem seu lugar, e juntos compomos o ciclo necessário para a existência. Minha sabedoria é tão antiga quanto o tempo. Sou vista como a mais velha dos orixás, aquela que carrega as memórias do início de tudo. Quando os primeiros homens começaram a se perguntar sobre a vida e a morte, fui eu quem trouxe as respostas. Através de mim, compreenderam que não existe separação entre o começo e o fim. Apenas uma transição contínua. Os humanos sempre buscaram entender a morte, temendo-a como algo terrível e irreversível. Mas a morte não é o fim. É apenas o retorno ao barro, a essência que deu origem a tudo. Por isso, sou chamada de Senhora da Morte, mas também de Mãe da Vida. Porque onde termina um ciclo, outro começa. Meu domínio é o das águas paradas e dos pântanos. Para muitos, essas são regiões inóspitas, mas, para mim, são repletas de vida e transformação. É na calma dessas águas que os ciclos se renovam, que o velho dá lugar ao novo. Assim como o barro é maleável, a vida também deve ser. É por isso que sempre ensino a importância da flexibilidade, de aprender com os erros, de moldar-se conforme as lições do tempo. Minha sabedoria é temida, pois com ela vem a verdade. Sou justa e implacável, especialmente com aqueles que se recusam a respeitar os ciclos naturais da vida. Mas, para aqueles que aceitam o fluxo, sou uma guia, uma luz que ilumina o caminho da transformação e do renascimento. Desde o momento em que a primeira forma humana foi moldada e recebeu o sopro de vida de Olorum, uma lei foi estabelecida. Tudo o que nasce da terra deve retornar a ela. Essa é a base do equilíbrio. Essa é a lei que eu, Nanã, guardo com rigor. O barro com o qual Oxalá moldou o homem carrega a essência da transformação. Ele é forte o suficiente para dar forma, mas frágil o suficiente para se desfazer quando chega a hora. Assim é a vida, construída com cuidado, vivida com intensidade, mas destinada a se desfazer no momento certo. E esse retorno não é um castigo, mas uma renovação, uma chance de recomeçar. Muitos temem essa lei, pois enxergam a morte como algo final, uma separação dolorosa. Mas o que eu sempre quis ensinar é que não há separação. Aqueles que voltam para o barro não desaparecem, eles se tornam parte da terra, do ciclo, da essência da vida. Assim, tudo continua, nada se perde. Por isso sempre digo: acolham a vida, vivam com intensidade, mas não temam o retorno, pois eu estarei lá esperando, pronta para receber cada um em meu domínio. E, quando chegar o momento, o ciclo começará novamente, com novas formas, novas vidas, novos destinos. Essa é a grande sabedoria da terra e da lama. Tudo que termina, recomeça. Apesar de ser uma das mais antigas entre os orixás, minha presença continua viva nos corações daqueles que me respeitam e compreendem meu papel no equilíbrio do universo. Sou reverenciada como a guardiã da sabedoria ancestral, a mãe de todos aqueles que buscam respostas nas profundezas da existência. Nos dias de hoje, muitos se voltam para mim em busca de serenidade e aceitação. Vivemos em tempos de mudanças rápidas, de incertezas e desafios, e mais do que nunca, o meu domínio, o ciclo da vida e da morte, se faz presente. A cada despedida, a cada renascimento, é minha energia que toca a vida das pessoas, ajudando-as a atravessar as transições mais difíceis. Meu nome é invocado em preces de conforto para os idosos, os doentes e aqueles que estão no limiar entre dois mundos. Sou a mãe que acolhe,
mas também a juíza que ensina a importância das escolhas. Para aqueles que praticam o bem, que vivem com respeito e equilíbrio, sou uma guia. Para aqueles que causam sofrimento, sou um lembrete de que tudo retorna. E hoje, ao contar minha história, vejo que meu papel nunca foi tão necessário. O mundo precisa se lembrar de que a vida é feita de ciclos, que a morte não é o fim e que cada alma que retorna ao barro carrega consigo a promessa de um novo começo. Agora que você conhece minha história, desejo deixar uma mensagem para todos que estão me ouvindo. A vida, assim como a lama que molda o barro, é maleável. Ela pode ser transformada, recriada e preenchida com significado, desde que você esteja disposto a aprender com os ciclos e a respeitar as leis do universo. Cada momento de sua existência carrega um propósito. Quando você aceita o fluxo natural da vida, deixa de temer o que está por vir e encontra a paz que tanto busca. É na aceitação que reside a verdadeira sabedoria. Eu convido você a refletir sobre seu próprio caminho. Como você tem moldado sua vida? Está vivendo em harmonia com o ciclo da natureza ou tem resistido ao inevitável? Lembre-se, aquele que caminha com respeito e bondade sempre encontrará um destino iluminado. Se esta história tocou seu coração e te trouxe algum aprendizado, peço que compartilhe com outros. Inscreva-se neste canal, curta este vídeo e continue acompanhando nossas histórias. Há muito mais a descobrir sobre os mistérios dos orixás e a sabedoria ancestral que nos guia. Até nosso próximo encontro, que a lama sagrada que molda a vida continue a trazer equilíbrio e luz para todos nós. Salu, Bananã!